Este seminário será sobre análise textural pelo método de área específica BET. Os integrantes do grupo são a Júlia Alexandre, o Leonardo Polidoro, Natália de Oliveira e eu, Matheus Vitorino. O trabalho foi dividido nos seguintes tópicos. Primeiramente, temos que entender o que é distorção para explicar sobre o método BET. A distorção acontece de duas maneiras, a física e a química. A física se dá através das forças de Van der Waals, a espécie absorvida conserva sua natureza e a distorção pode acontecer em multicamadas. Já a distorção química tem forças muito maiores comparadas às ligações químicas. A espécie absorvida sofre uma transformação e a distorção acontece em monocamadas. Agora falando sobre a área superficial, que é a propriedade analisada pelo método, essa área é dividida em duas. A externa, que é constituída pelos espaços existentes entre as partículas, e a interna, que é formada pela parede de sulcos, poros e cavidades longitudinais. E a área superficial está diretamente relacionada com sua capacidade de absorção. Agora falando sobre o método de análise textural, temos a teoria de Langmuir, que é a primeira das teorias, que tinha como base a área superficial. Ela considera que a distorção é realizada em uma única camada, e esse é seu equacionamento. Posteriormente à teoria de Langmuir, temos a teoria de BET, que diferentemente da teoria de Langmuir, essa afirma que a distorção acontece em várias camadas e tem seu equacionamento dessa maneira. E essa é a constante calculada que é relacionada com o calor de absorção. Para então, depois de ser feitos os cálculos, pode ser calculada a área superficial através desse equacionamento. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre os exemplos de catalisadores que podem ser caracterizados pelo método BET e quais os processos em que eles podem ser aplicados. O primeiro exemplo que nós temos é o do catalisador de cobre e de óxido de potássio, que são muito utilizados para reações de reformas a vapor de etanol. E nesse caso, pelo método BET, é possível avaliar a influência de determinados suportes e indicar qual é o suporte mais eficiente de acordo com a área superficial dele. Nós também temos o carvão ativado, que possui propriedades de adsorção devido à sua enorme área superficial, e ele também é um suporte catalítico na produção de fogênio, de acetato de vinila e de ácido monocloroacético, além de ser utilizado no tratamento de gasolina e na dessulfização do gás natural. E por último, nós temos a sílica e a alumina, que são adsorventes muito usados nas técnicas de cromatografia, além de serem utilizados para a purificação de substâncias e como suportes para processos catalíticos. Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho com vocês agora sobre a preparação prévia do catalisador. Bom, primeiro de tudo a gente tem que calcinar os suportes e após isso a gente vai retirar uma amostra do catalisador para pesagem. Por que a gente vai retirar? Para depois poder comparar após o processo de desgaseificação e para ter essa análise comparativa para o experimento. Bom, por que a gente faz esse processo de desgaseificação, né? O processo de desgaseificação, ele sempre vai ser destinado à retirada das impurezas presentes nos poros do catalisador. Porque, é onde se utiliza, utilizando de vácuo e temperatura, para remover qualquer impureza, qualquer molécula de água ou outro tipo de contaminante que a gente vai ter absorvido na amostra. E por que a gente faz isso? Para que não haja essa interferência no processo de BET. E como que a gente sabe, a análise de BET é calculada pela quantidade de gás inerte, normalmente argônio e nitrogênio, que se absorve nos poros do catalisador e em diferentes pressões, lógico. Logo, se tiver uma impureza previamente absorvida, com certeza haverá um erro na análise de BET. Agora eu vou falar sobre os principais fatores que influenciam a análise. O primeiro deles é a capacidade de distorção da amostra, pois está diretamente ligado à área específica e o diâmetro dos poros que a gente obtém. O segundo é o adsorvente utilizado, visto que os mais utilizados são os gases, o nitrogênio líquido e o argônio, ou algum gás inerte, onde eles não possuem altas adsorções em temperatura ambiente. Já a temperatura constante, ela está diretamente ligado
a quantidade de substância que será absorvida. Já a pressão relativa, ela vai estar diretamente ligada às isotermas que a gente obterá no final da análise. E o último fator importante é a quantidade de adsorvato utilizado na análise, pois ele precisa recobrir uma monocamada inteira na superfície do adsorvente, e a partir disso a gente consegue determinar a área específica da amostra. Bom, uma curiosidade desse modelo é que ele sofre críticas por considerar todos os sítios ativos na superfície. E também ele despreza a interação entre as moléculas vizinhas do adsorvato na mesma camada. E ele não explica a diminuição das forças absorvidas quando as camadas vão se formando e se distanciando da superfície. Mas muitos autores gostam dos resultados obtidos por essa análise e da teoria que o BET tem, sabe? O significado físico que ela traz e reflete no fenômeno de adsorção sobre os sólidos. Bom, agora eu vou explicar sobre o equipamento utilizado. Ele é um Contar Home modelo Nova 2200E. Aqui a gente tem o controle de temperatura, né? Onde vai mostrar a temperatura que se está realizando a amostra, a análise. Aqui a gente tem as mantas térmicas, onde vai realizar o aquecimento das células. Aqui a gente tem um display, que vai mostrar o status da análise. E aqui a gente tem um teclado onde a gente vai selecionar o tipo de análise que a gente quer. No caso, a gente vai utilizar para a área específica, né? Aqui a gente tem um display de status do sistema. Aqui a gente tem a segunda câmara, onde coloca novamente as células e a gente insere o nitrogênio líquido para resfriá-las. Nessa primeira câmara, à esquerda, é a primeira etapa do processo da análise, onde a gente insere as células com a amostra dentro e insere as mantas térmicas, onde vai aquecer essas amostras, diminuindo a pressão delas, fazendo com que os contaminantes sejam descartados da amostra. Nessa segunda etapa, na segunda câmara, a gente insere, após realizado a etapa na primeira câmara, que demora em torno de 6 horas, mas isso é relativo de acordo com a análise ou a amostra que você está utilizando. Depois disso, você vai pesar a amostra e tudo mais. E a segunda etapa é nessa segunda câmara, onde você vai inserir as células com a amostra dentro e você vai inserir por fora dela o nitrogênio líquido, onde vai resfriar essas amostras, em torno de 77 kelvins. E a partir disso, a gente vai obter as isotermas, onde a gente vai conseguir analisar e ver a área específica da amostra que a gente quer. Bom, gente, o nosso seminário foi isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido bem como funciona o equipamento. Qualquer dúvida, estamos à disposição e obrigada!